Pessoal, tem novidade aí no time do Flamengo que hoje enfrenta o Córdoba, o Central Córdoba. Tem novidade aí na escalação do time do Flamengo, tem Pedro relacionado e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia está falando do time do Mengão para essa partida de logo mais às 21h30? Então assiste esse vídeo até o final. Em Flamengo, hein? Olha só, o rubro-negro volta a campo hoje pela Conmebol Libertadores, vai buscar 6 pontos, vai lutar pela classificação geral nessa primeira fase da competição, ou na fase de grupos da competição, e ainda com boas notícias. O Flamengo nem entrou em campo e já tem boas notícias. Já ganhou. Não sei se já ganhou, mas... Não, já é considerado uma vitória. Já é uma vitória. Já é e também a renovação do Gerson, hein, Rafael Marques. São duas boas notícias, então, para o rubro-negro já comemora, Rafa. E eu tô aqui com o telefone na mão, Bruno e Mari, que eu tô buscando ver se tem mais boas notícias, né? Porque a fase do Flamengo tá tão boa, dentro e fora de campo, que eu tava tendo a dúvida. De repente você quer esquecer alguma coisa, mas não. São essas duas e elas me parecem já serem mais do que suficientes, né? Para poder aumentar ainda mais, ou fortalecer, renovar a habitual confiança rubro-negra em jogos de Conmebol Libertadores. Logo mais o Flamengo pega o Central Córdoba às 9h30 da noite aqui no Maracanã. Apenas atualizando, as informações já são de domínio público, estão no site espn.com.br. Pedro, relacionado, fica no banco. Quanto tempo ele vai jogar hoje contra o Central Córdoba, não sabemos. Vai depender de alguma coisa previamente conversada pelo Felipe Luiz, os demais integrantes da comissão técnica também, o próprio jogador, enfim, para poder entender a capacidade de resistência física do atleta, mas ele fica no banco e se o Flamengo estiver bem, vencendo o jogo, pavimentando uma segunda vitória nessa fase de grupos, aí automaticamente o Pedro vai ser utilizado. E a outra boa notícia, a renovação de contrato do Gerson até 2030, principal nome hoje em relação à construção de jogo do time do Flamengo, titular inclusive da seleção brasileira. Desenhando aqui uma provável escalação com as voltas do Bruno Henrique e também do Gonçalo Plata, e partindo do princípio que o Alexandro, o Pulgar e o De La Cruz ficariam preservados do jogo dessa noite pela minutagem recente, pelas características biológicas desses jogadores, a tendência é que o Flamengo jogue com Rossi no gol, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, voltando à condição titular. O meio-campo com Everton Araújo sendo o único volante de contenção, Gerson recuado para a função de segundo homem e o Arrascaeta, e na frente o Luiz Araújo com o Bruno Henrique e também o Gonçalo Plata. Essa deve ser a escalação para o jogo das 9h30, com promessa mais uma vez de um Maracanã lotado, até porque tem sido sempre assim nos jogos do Flamengo e não é de hoje, né, meus amigos? Não é de hoje. Isso é de sempre. Vamos para os números. Cara, essa tela é um absurdo, é um esculacho, que é o número do Pedro por temporada no Flamengo. Dá pra mostrar essa tela nesse horário, mano? Olha só, Marimar, em 2020, 54 jogos, 23 gols. Assistência não tô nem não. 2021, 46 jogos e 18 gols. Só que 7 assistências eu vou ler porque é muito também. 22, 59 jogos e 29 gols. 2023, 61 jogos e 35 gols. Não atua então desde 1º de setembro, né, quando ele se lesiona. Então 2024 com 43 jogos e 30 gols. E aí se tanto machuca. que o Yuri Alberto vai passar na artilharia faltando 1 ou 2 jogos, não foi? O cara sem jogar o segundo semestre inteiro, tava na briga da artilharia. Ou seja, esses números foram congelados com uma lesão gravíssima. Jogador de Copa do Mundo, né? Jogador grande, que a gente viu amadurecer e olha que já sofreu contusões, que até mesmo na época do Fluminense, né? Iguais, né? Assim, na seleção, né? Na chegada à seleção ele se machuca. Exato. Mas é o melhor centroavante do futebol brasileiro, né, gente? Aquele cara da área, aquele cara que decide os jogos, assim, às vezes de forma unilateral, né? Aquela bola que fica dali, daqui, opa! Ele vai lá e dá um encaminhamento preciso. E o Flamengo sentiu muito a falta dele, porque, obviamente, a seleção brasileira sente a falta dele até hoje. Acho que a seleção sente mais que o Flamengo. Porque o Flamengo continua produzindo. O Flamengo continua ganhando. Então, tem uma mudança, né? Assim, só pegando o gancho. A seleção sente mais do que o Flamengo, mas, por exemplo, o Flamengo do Tite sentiu de uma forma que não teve como reverter. Foi devastador. A gente ainda não viu o Flamengo do Felipe Luiz, não é isso? Com o Pedro? Não vimos. Não vimos. E tem a tendência a ser, assim, assustador. Sabe o que é muito doido, já? Porque assim, que tem alguns treinadores que quando ele tá ganhando, é até ruim quando ele ganha jogador novo.
Porque você fala, ixi, o cara vai ter que mexer no esquema. Não mexe. Foi ali que ele se perdeu. Tá funcionando. Eu nunca vi receber jogador bom e virar problema, porque tentou encaixar e desencaixou foi todo mundo. Com o Felipe Luiz eu não tenho esse medo. Não precisa ter. Não tem esse medo? Eu não tenho. Tá bom. Eu não tenho. Não, também não. Até resgatei o trecho que a gente conversou sobre isso. Hoje é quarta, já estou perdido no tempo. Quarta, né? Na segunda-feira a gente falou no pós, né, do Vitória. Assim, a diferença, o bom é que não vai precisar realmente mudar. Não tem por que mudar o esquema, porque o time do Flamengo já estava jogando dessa forma com dupla de ataque. Não tinha essa questão do 4-2-3-1 ou qualquer outra variação. Tem sim a forma que o Felipe Luiz vai botando a forma do time jogar ali, né? Em determinado momento ataca mais por fora, enfim, em determinado momento mais por dentro, mas está atuando com dupla de ataque, não está com uma referência, como, por exemplo, tinha discussão na época de ser a referência o Pedro ou o Gabigol. E aí foi onde o Gabigol teve problemas, no momento que o Gabriel tinha que jogar de costas. E aí, parceiro, de costas, o Pedro vai deitar na maioria dos centroavantes do futebol brasileiro, porque o Pedro é uma exceção. A gente parou de produzir jogadores como o Pedro, camisa 9 mesmo, centroavante. Da mesma forma que a gente parou de produzir, por exemplo, camisa 10. O moleque que é um pouco mais lento, que é criativo. Não tem mais isso também, é ponta. Tu não tem mais segundo atacante, é ponta. É aquela história que a gente falou, esse habilidoso que antes vestia 10 jogam pra ponta. Exatamente, vai pra ponta. Não é mais aquele 10, o meia. Enfim, da mesma forma que o Pedro. Então, para arrematar, eu acho que não vai precisar mudar a forma de jogar. A única diferença vai ser, por exemplo, no perde e pressiona. Ou na forma que o Flamengo, com o Juninho, pressiona a defesa adversária. Acho que é o único ajuste. Acho que é só esse ajuste, pelo menos, que eu enxergo, da diferença de pressão na defesa adversária. Mas, com a bola no pé, aí esquece. Então não vai mudar o jeito de jogar, Rafa, mas esse ataque titular jogaria quem ao lado do Pedro? O Flamengo titular existe, meus amigos. Eu não sei se vai ser esse que o Felipe Luiz vai praticar, porque claro que ele depende de algumas circunstâncias. Às vezes o jogador que teoricamente no desenho inicial começa a performar melhor do que os outros, pede para passagem, vai ter que jogar. Talvez haja uma dúvida na lateral esquerda, mas eu acho que já há algum tempo se consagrou que o Alexandro seria o maior nome para poder fazer o balanço defensivo com 3 homens, porque o Wesley sobe muito, o Alexandro consegue atacar, mas também tem uma capacidade maior de recomposição. O Flamengo ideal, com todo mundo bem fisicamente, bem tecnicamente, é aquele de Rossi, o Wesley, os dois Léo, Alexandro, o Pulgar, o De La Cruz, o Gerson, o Rascaeta, o Bruno Henrique e o Pedro. Isso. Esse é o time titular do Flamengo. Qualquer outro jogador que entre nessa formação é por uma circunstância e porque, repito, possa estar atravessando uma fase tecnicamente melhor do que outro titular que vinha sendo teoricamente o planejado. Só isso muda o Flamengo ideal. E o Felipe Luiz vai fazer essa escalação, vai exercer esse time também porque ele crê muito no que a gente chama de memória de jogo, né? E os grandes momentos do Flamengo em campo de 19 para cá tiveram muito desses jogadores que ainda são remanescentes daquele time que ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Então eu não vejo muita dificuldade para essa escalação ideal, não. Agora, uma temporada tão longa como essa, com Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Mundial de Clubes, ela pode impor algumas realidades para a rotina de trabalho do Felipe Luiz e ele vai ter que tomar essas decisões. Felipe Luiz que não perdeu ainda com o time titular do Flamengo esse ano, em 16 jogos, e a única derrota dele com o time principal foi no Clássico para o Fluminense em 17 de outubro do ano passado. Até porque são poucos que vão aguentar todos os jogos, né? Porque o time com a Arrascaeta, porque para mim o principal nome aqui que eu tenho mais, não desconfiança, né, mas que tem um histórico, sim, é o Arrascaeta. Ele e o Nico. Ele e o Nico. Você não imagina que, beleza, tem um time titular, então tá garantido ali que você... Claro, forças maiores podem acontecer, mas o Pulgar me parece alguém que tá mais presente jogando. O Gerson vai jogar. Agora o Arrascaeta e o De La Cruz, eu não sei se vou ter por 3 rodadas. 2 zagueiros vão jogar, o Wesley vai jogar. Os laterais, talvez uma mexida ou outra por cartão, por não sei o quê. Mas o Arrascaeta e o De La Cruz, eu não sei se consegue manter a estrutura tática do time, Marra. Por uma questão deles, né? Eu não, assim, o De La Cruz, por mais que eu perceba que tem rendido mais, o De La Cruz ainda me dá um pouco de, assim, desconfiança. O ritmo do futebol brasileiro é muito exigente e acho que ele sentiu a mudança. Tanto que até de posicionamento, se você buscar o que ele fazia antes, ele está 20 metros atrás, inclusive pelos lados,
né? Porque nos lados ele jogou, ele está 20 metros para trás do campo, e eu não sei se... Para mim, ali, o Pulgar é inquestionável. Inquestionável. No mais, eu acho que tudo não. Na posição dele, tudo pode ter ajuste. Talvez com outro, talvez com ele. Do meio para frente, ok. Mas eu sou mais reticente. Sou mais reticente pelo nível de investimento e o pior, hein? Pelo que ele já mostrou. Porque não foi uma edição de inteligência artificial que nós vimos. Não é nem pela questão física que você está falando, né, Marra? Eu acho que tem mais coisa aí, assim, que talvez de adaptação. Eu não tenho a menor dúvida que a gente viu ele jogar. Sim. Que ele é um jogador acima da média. Eu também não tenho a menor dúvida que ele tem melhorado. Mas o ele tem melhorado é o que ele já entregou? Não. Ainda não. Ô, Jailson. Se eu fosse o Flamengo, eu também contrataria. Isso. Ninguém fala que é errado buscar um cara como esse, né? Ô, Já, presta atenção nessa pergunta porque nos envolve. Tá? Quando ele vem assim, ô Já, prepare-se. Eu já tô vendo. Vai Não, lá. é o seguinte, nosso time aqui da ESPN, que você veste a camisa 10, certo? Não veste, Mário? 9? Eu tô esperando. Tá. A gente precisa de um 8. É o Balotelli, gente. Fazedor de gol. Exatamente. E nem comemora porque não faz mais que a obrigação. Né? Precisa de um camisa 8. Um volante que vai jogar mais pela direita. É a única peça que falta. E a gente tem 3 candidatos. Porque eu sei que você gosta dos 3. Richard, Rios, Carrijo ou Gerson. Não. Pra quem você dá a camisa? Não, o Gerson, pô. Não tem discussão. Nem, com Carrijo não tem? Não tem discussão. Não tem discussão. Não tem nem a discussão? Nem a dúvida? O Carrijo tá jogando muito. Tá. O Carrijo tá jogando muito. Mas o Gerson é o principal jogador. Nesse ano ele joga mais que o Gerson, o Carrijo? Cara, pra importância do Corinthians, eu acho que, assim, o Carrijo pra mim é mais importante pro Corinthians. O Gerson é muito. Tecnicamente é muito importante, mas aí ele tem com quem dividir mais. Por exemplo, tem o Wesley, que é um lateral hoje de seleção, que toda hora vai salvar a pele do Gerson em determinado momento, que, por exemplo, que o Gerson se enrolar. E o Wesley vai estar fazendo ultrapassagem. Eu acho que o Carrijo é mais importante para o Corinthians. Mas o Gerson é o principal jogador do futebol brasileiro, não é de hoje. Desde a temporada passada, quando ele, na data FIFA, na Copa América, ele pega embaixo do braço o time do Flamengo, carrega todo mundo e a gente está falando de um cara que joga no futebol brasileiro, que hoje é peça titular da seleção. E que fez falta nos últimos jogos, contra a Argentina principalmente, né? Sim. Porque eu lembro quando ele volta, né, Rafa, que tinha até uma cobrança. Eu lembro, eu falando aqui no Sport Center, o Gerson não voltou mesmo ainda. Teve aquela cobrança, tá achando que é o De Bruyne? Não, mas a reta final dele de Copa do Brasil. Cobrando. Mas teve isso, teve. Tá achando que é o De Bruyne, ô Gerson? Presta atenção, que não sei o quê. E aí aquela coisa tá mais devagar, não sei o quê. E aí, de repente, foi isso. Ele pega a bola debaixo do braço. Tem uma mudança, só pra pontuar, a faixa de capitão. A faixa de capitão, né? Pra mim, a faixa de capitão fez muito bem pro Gerson. Mas o Rafa, acho que quer falar, ele levantou o dedo ali. Ele tem personalidade. Acho que isso aí não dá para discutir. A questão do Gerson, durante algum tempo, foi talvez uma falta de condição. Aí eu acho que tem a ver um pouco com o comportamento e um pouco com a parte física, tá? Para acompanhar a intensidade do jogo. A partir do momento que ele se condicionou para acompanhar a intensidade do jogo, talento e inteligência de campo não faltam ao Gerson, né? E aí as coisas foram acontecendo, ele foi mostrando todo o futebol que ele tem desde garoto, na base do Fluminense, e que acabou que no profissional do Fluminense não teve muito tempo de dar essa contribuição, de exibir, até porque não tinha maturidade em campo que hoje tem. Então são vários Gersons também que existiram ao longo dos anos, e esse é muito importante. A bola pode ser de cristal com o Gerson, que ela sai de campo sem um arranhão. Porque o tratamento que ele dá à bola é diferente da média do futebol brasileiro e, por que não dizer, sul-americano e até mundial. E aí, Bruno Vicari, se você, em vez de citar o Carrijo, se você, em vez de citar jogadores que atuam no futebol brasileiro, deixasse para o Jailson escolher entre o Gerson e o Rodri, talvez aí ele tivesse um pouco mais de problema, viu, Bruno? Eu tô pensando nos que estão aqui, né? E o Gerson resolve os problemas do meio. Sim. Porque ele, em 2019, que em algum momento ele foi subvalorizado, ele limpava qualquer espacinho que tinha quando o Flamengo perdia a bola. Lembro do jogo contra o Grêmio, você pensava assim, mas
Quantos lugares do campo esse cara tá? Não é possível. Foi aí do apelido, né? Do Coringa, do Joker. Foi nesse daí, porque o Gerson jogava de tudo. Era meia direita, meia volante. Esquerda, primeiro volante, segundo volante. Aí foi com o Sampaoli lá na França, virou 10. atacante. A entrada dele no lugar do Diego Ribas resolve o time, né? Exatamente. Hoje é a vez do Flamengo na Libertadores contra o Central Córdoba e Pedro está relacionado. É time de tradição. Mais de 7 meses depois, Pedro está de volta à lista de relacionados do Flamengo. Antes do previsto, o atacante está recuperado de uma grave lesão no joelho esquerdo e vai ser uma opção para Felipe Luiz no banco de reservas mais tarde contra o Central Córdoba da Argentina no Maracanã. Bruno Henrique e Plata, que não começaram jogando diante do Vitória no fim de semana, podem voltar ao time titular nesta segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A chance de outros jogadores serem preservados, como Alexandro, Pulgar e De La Cruz, após as viagens para Venezuela e Salvador. Um provável Flamengo tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro ou Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio de campo, Pulgar ou Everton Araújo, De La Cruz ou Luiz Araújo e Arrascaeta. E na frente, Gerson, Plata e Bruno Henrique. Entre os confirmados está o capitão Gerson, agora de contrato renovado. O Coringa recebeu um aumento salarial e estendeu o vínculo, que terminava em 2027 até 2030. Estou muito orgulhoso por toda a direção aqui do clube. Reconhecer essa valorização. Óbvio que eles não tinham necessidade nenhuma de querer renovar o contrato comigo, até porque eu tinha bastante tempo ainda de contrato, querendo ou não, 1 ano e meio, se não me engano, né? Muito contente por eles verem o que eu faço dentro de campo, o que eles facilitam também pra gente aqui, né? Um exemplo, a estrutura que a gente tem aqui, essa renovação aí, ela não me faz relaxar. Na verdade, ela me dá combustível ainda mais para continuar fazendo o meu melhor. Depois de estrear vencendo o Deportivo Táchira na Venezuela, o Flamengo pode chegar a 6 pontos em 2 jogos, o que deixaria a equipe em uma situação bem confortável no Grupo C da Libertadores. Nação, mais do que nunca, precisamos mais uma vez do apoio de vocês. Eu sei que vocês não vão nos decepcionar. Tamo junto, abraço do Coringa. Joga demais o Gerson, não é mesmo? Flamengo entra em campo hoje, né, contra o Central Córdoba pela Libertadores. Jogo na sua casa, hein, Veneno? Maracanã. Partida que marca o retorno de Pedro aos relacionados. Gente, que alegria, hein, falar isso. Após quase 7 meses, Rodô. Enfim, chegou o momento do retorno. O Flamengo encara o Central Córdoba hoje, às 9h30 da noite, no Maracanã, pela Libertadores, com os holofotes voltados para o atacante Pedro. O técnico Felipe Luiz utilizou o jogador normalmente nos treinos e ele deve ser relacionado após quase 7 meses longe dos gramados. O atacante, inclusive, publicou uma foto nas redes sociais e inflamou a torcida. Vinha também fez atividade na academia e é outro que está mais perto do retorno. No time titular, a expectativa é que a base da equipe que entrou em campo contra o Vitória seja mantida. O rubro-negro está encarando uma maratona de jogos, com as disputas do Brasileiro e da Libertadores. Nas últimas 3 partidas, foram 2 vitórias e um empate. O mês de abril promete ser agitado e de grandes expectativas para a torcida. O atacante, inclusive, publicou uma foto nas redes sociais e inflamou a torcida. Vinha também fez atividades na academia e é outro que está mais perto do retorno. No time titular, a expectativa é de que a base da equipe que entrou em campo contra o Vitória seja mantida. O rubro-negro está encarando uma maratona de jogos, com as disputas do Brasileiro e da Libertadores. Nas últimas 3 partidas foram 2 vitórias e um empate. O mês de abril promete ser agitado e de grandes expectativas para a torcida. Falamos aí que alegria, né, noticiar isso. A gente, quando o jogador se lesiona, a gente fica aqui com o coração apertado, né, ainda mais quando a frase é muito longa. E quando ele volta, a gente enche de alegria. É o Vene Casagrande, mas é um debate muito grande em relação ao retorno do Pedro, né? Porque, geralmente, para esse tipo de lesão, a estimativa são 9 meses. E muita gente falando, às vezes voltar muito antes não é tão legal. Eu queria que você falasse sobre esse prazo de retorno do Pedro, Vene Casagrande. Bom, Fernandinha, vamos lá. Eu sou jornalista, eu não sou médico. Então, Quem sou eu para criticar o prazo de retorno do
do Pedro aos gramados. E mesmo que eu fosse médico, eu não estou no dia a dia do Flamengo. Então, eu não tenho acesso aos exames, aos detalhes, a tudo que está sendo feito com o Pedro. Obviamente, eu penso aqui como jornalista o seguinte, o Departamento Médico do Flamengo não seria irresponsável de pôr em risco a saúde do atleta, botando ele para voltar mais cedo, sendo que nem tem necessidade. É óbvio que tem necessidade, porque estamos falando de um jogador que faz muita falta ao Flamengo. Mas não são jogos que fazem o Flamengo apressar o retorno do jogador. E aí eu vejo muita gente criticando e com certo receio, e parece até que está torcendo para o jogador se machucar para dizer, eu avisei, ele voltou muito cedo. Agora, não quer dizer que quando você volta dentro do prazo estabelecido, você não vai ter uma lesão. Vamos pegar um jogador dentro do próprio elenco do Flamengo. O Bruno Henrique, ele voltou dentro do prazo de 10 meses. Vocês vão se recordar. Ele acabou tendo um problema muscular físico, que dizem que é normal depois de uma lesão como essa que o Pedro teve, que o próprio Bruno Henrique teve. Ou seja, o fato de ele estar voltando antes não quer dizer que ele vai ter um problema físico após essa recuperação. Sim. E o fato dele voltar no prazo ou até mesmo depois não quer dizer que ele não vai ter. O Neymar, por exemplo, ficou quase um ano. O que aconteceu quando ele retornou? Ele teve uma lesão muscular quando ele ainda estava no Al Hilal. Então, é óbvio que o departamento médico do Flamengo e o próprio jogador, eles não vão pôr o risco, o restante da temporada, a pressão do retorno desse atleta. Então, acho que se ele está voltando agora é porque, de fato, ele está pronto. E vale mencionar também, Fernandinho, ele não vai voltar sendo titular jogando 90 minutos. Vai ser um retorno gradual, ou seja, ele vai ter controle de minutagem. Arrisco a dizer que hoje ele pode nem entrar em campo, por exemplo. Tudo depende do contexto do jogo. Mas já é uma vitória para o jogador só ser relacionado. Só sentir o clima, de estar no ônibus, se concentrar, enfim, estar ali no Maracanã, sentar no banco de reservas. Eu arrisco a dizer, isso aqui é totalmente um palpite. Exemplo, contexto do jogo. Flamengo ganhando de 2-3-0. Minutos finais, ele coloca o Pedro. Para o Pedro ser aplaudido, sentir o gostinho novamente de estar em campo. Então será um retorno extremamente gradual. Ô, Vene, eu recebi informação aqui que eu não sabia, Lucas Pedrosa. O nosso Paquito aqui falou pra mim que ele teve uma lesão igual, né, no Fluminense. No outro joelho. Sim. E o tempo em que ele voltou foi o mesmo. Sabe quem voltou 6 antes, só para o meses Pedrosa e 27 comentar? dias. O Fred, nos tempos de Cruzeiro, também voltou. 6 meses e alguma coisa. E o Fred não teve nada na ocasião. É porque eu sempre falo isso aqui, né? Existe a individualidade biológica. Isso aí. Eu pego uma gripe, e aí a gente pega a mesma gripe. Eu fico com febre, o Vene fica com dor de garganta, o Pedrosa recupera em um dia, eu em 7 e ele fica deitado na cama. Cada um tem uma resposta para tudo. Para um treino, para um alimento, para um tratamento, para uma lesão, para uma doença. Cada um tem uma postura durante a recuperação. Perfeito. O Pedrosa vai ter uma, eu vou ter outra, você vai ter outra. O Neymar teve uma, o Pedro teve outra, o Fred teve outra. E ele é super profissional, né, Pedrosa? Tudo que você faz na sua vida externa, quando você tá com uma lesão como essa, e eu já falei aqui diversas vezes, eu não sou atleta, mas eu tive a mesma lesão que o Pedro, interfere. Se você fica com a perna muito para cima por um tempo, vai inchar um pouquinho. Se você faz um esforço que não deveria fazer, vai inchar um pouquinho. O Pedro não me parece ser esse atleta. O Pedro é um cara que, para mim, ele deve ter feito lá a bota direitinho, a fisioterapia direitinho, a musculatura, não só porque isso não afeta só o joelho, ele afeta a musculatura da perna, ele afeta a musculatura do quadril, do glúteo. Existem várias etapas dentro de um tratamento para uma recuperação de ligamento cruzado anterior que são essenciais para que você volte 100%. Porque se você não cumprir essas etapas, você não volta 100%. Pode conversar com qualquer ortopedista. Se não cumprir direitinho as etapas, você vai sentir dor no joelho pro resto da vida. Como eu sinto. O Pedro, infelizmente... Vene. Exato, é sério. O Pedro, ele abriu mão da É sério mesmo. Imagina Lucas Pedrosa recuperando. Não dá, pode beber. Não pode sair. O cara vai pra Cruzeiro. Imagina, Vene. Agora, o Pedro não. O Pedro, eu tenho certeza que ele seguiu passo a passo. Ele abriu mão das férias, porque Pedrosa. ele ama o que ele faz na profissão dele. Ser jogador de futebol, gente, não é só fazer isso aqui não, chutar bola não. Ele requer muita coisa. Você abdica de muita coisa na sua vida para que você seja um atleta de alto nível. Então tem que respeitar muito esses caras e tem que respeitar também o Pedro. E parabéns, tomara que ele volte muito bem, porque é o grande craque aí do nosso futebol. E o ataque do Flamengo, rapidinho, que a gente vai pro Fluminense agora, você tem o ataque do Flamengo? Não tem como eu cravar, mas pelo que eu soube, ele ensaiou ontem com Gonzalo Plata, Michael e Bruno Henrique. Gosta, Vene? Gosto, um bom ataque. Hoje é o ideal pra você? O ideal não, porque eu não vejo o Michael jogando muito bem para ser titular do Flamengo. Quem você colocaria no lugar? Botaria o Luiz Araújo. Daria um jeito de colocar o Luiz Araújo.
O Luiz Araújo ele joga mais no segundo tempo do que no primeiro. Isso é verdade também. Isso é horrível falar isso, mas o campo mostra isso. Mas o Michel não vem jogando bem nem esse quando que é entra. o ponto. O Michel também realmente não tá tão bem. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que hoje enfrenta o Central Córdoba, o segundo colocado hoje no Maracanã. Hoje o Flamengo tem a possibilidade de abrir aí mais 3 pontos, né? Ir para 6 pontos aí do seu grupo. Lembrando que o Flamengo pode sim, né, ser aí o líder do grupo geral e assim disputar os jogos em casa, tá certo? Então vamos ver aí como é que o Mengão vai se portar aí no jogo de hoje. Tem a novidade do Pedro relacionado aí para a partida, né? Não se sabe ainda quantos minutos o Pedro irá jogar, né? Não se sabe somente se o Pedro irá entrar em campo, né? Eu acredito que sim, dependendo da partida, né? Eu acredito que o Flamengo hoje estiver ganhando ali mais ou menos uns 3-0, mais ou menos 2-0, estiver bem tranquilo, estiver bem à vontade. Acredito que o Pedro entra ali, faltando mais ou menos uns 15 minutos para acabar a partida. E a torcida hoje vai fazer uma festa sensacional. Segundo as informações aí, já foram mais de 50 mil ingressos vendidos. Então, casa cheia hoje para receber o time do Mengão estreando no Maracanã, né, a Libertadores. Lembrando que o Flamengo estreou fora de casa na Libertadores e vai fazer aí o seu primeiro jogo em casa nessa Libertadores aí. Então hoje o Mengão tem tudo para fazer um excelente jogo, uma excelente partida, mostrar aí um futebol sensacional aí, né, diante da sua torcida, que certamente vai fazer uma festa maravilhosa, vai cantar do início ao fim e certamente quando o Pedro entrar ali o estádio vai à loucura. E quem sabe o Pedro também não pode fazer um golzinho já começar o ano com um golzinho, né? Mas e aí, o que vocês acham? Qual o seu palpite, qual o seu placar para a partida de logo mais entre Flamengo e Central Córdoba? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!